Queria deixar uma mensagenzinha pro Shabat. A porção dessa semana é Chayei Sarah, de 5.781. A nossa tradição costuma dizer que a Torá não usa palavras à toa, que é tudo contado, letra por letra. Quando aparecem porções aparentemente redundantes, é bom que a gente observe essas porções com bastante atenção, porque aí a gente pode aprender grandes lições a partir de uma letra extra, de uma palavra que parece fora do lugar, alguma coisa parecida com essa. Em Chayei Sarah, a gente passa pela porção em que Avraham decide enviar Eliezer em busca de uma noiva para Yitzhak, né? E a gente segue Eliezer até o encontro dele com Rivka. A partir daí ele percebe que é Rivka que ele deve levar para Yitzhak, e quando ele se encontra com a família para sugerir a Shiddur, para sugerir o noivado, ele acaba contando toda a história que a gente já leu de novo. E não só isso, a Torá não fala e Eliezer contou pelo que ele passou. A Torá conta Eliezer contando a história toda de novo. Então é uma repetição. A Torá faz questão de repetir a história que a gente já leu. Rashi, quando vai discutir esse assunto, ele cita a Hazal dizendo: bela era a fala dos servos dos patriarcas, mesmo se comparada à Torá de seus filhos. Isso mostra a intenção do Sefer Bereshit, a intenção do livro de Bereshit, que também é chamado de Sefer HaYashar, que seria o livro dos justos, o livro dos retos. E ele mostra, o Sefer Bereshit mostra a Torá ganhando vida, mostra a expressão do que a gente chama de Midot Tovot, das boas características, das boas influências nesse mundo. O Rav Aharon Kotler, ele explicou que quanto às Midot, não basta apenas estudar, mas temos que observá-las na vida real. Aprendemos pelo exemplo. Então a Torá não economiza palavras quando o assunto é a vida dos avot e das imaot, já que os ensinamentos que eles trazem são ensinamentos atemporais. Rashi, no comentário dele, no primeiro passuco da Torá, pergunta: por que não começar o nosso livro de leis com a primeira lei que foi passada para o povo, né? E aí ele faz depois a pergunta: qual é a razão para começarmos com a criação? O Mata'am Patar Bi Bereshit, né? Mas por que começamos com a criação? Essa é a pergunta que o Rashi faz. Mas a gente pode ler essa segunda pergunta, também como uma afirmação, né? A palavra ta'am, ela pode ser sim razão, qual é a razão para começar, mas ela também pode ser lida como sabor, como gosto. Então, que gostoso é começar com a criação, se a gente trocar essa pergunta por uma afirmação. Então é bom que nós comecemos, é gostoso que nós comecemos a Torá com a criação, porque aí a gente pode observar as midot, as características desses grandes homens, dessas grandes mulheres, e aprender com o exemplo, como disse o Rabi Aharon Kotler. O Rabi Osher Weiss conta uma história muito interessante que ele ouviu de um senhor de 100 anos, que já tinha passado 100 anos, que ele conheceu em determinado momento. Esse homem, quando era um jovem, ele queria estudar na yeshiva de maior prestígio da época dele, mas ele morava muito longe e ele era pobre. Ele mal tinha dinheiro, o dinheiro que ele tinha mal dava para chegar na metade do caminho da viagem, mas ele decidiu ir da mesma forma. Na metade do caminho ele conseguiu ir pagando, mas a outra metade, a segunda metade, foi a duras penas, não foi um processo simples. Ele acabou chegando na cidade já à noite, na cidade onde ficava a yeshiva. Ele chegou cansado, chegou sujo, mas ele decidiu ir direto à casa do Rosh Yeshiva, do diretor da yeshiva, e bater lá para avisar que ele estava lá para aquilo. O Rabbi Shimon Shkop era o Rosh Yeshiva da época. E ele foi... quando ele abriu a porta, Rabbi Shimon abriu a porta, o rapaz disse: Rabi, eu venho de muito longe para fazer uma entrevista para tentar ingressar na yeshiva. E o Rabbi Shimon respondeu então da seguinte forma: eu tenho duas perguntas, duas kashot para você. O rapaz ficou meio chateado porque pareceu que a entrevista ia ser naquela hora. Ele tinha acabado de chegar, ele estava muito cansado, né? Mas aí o Rabbi Shimon, as perguntas do Rabbi Shimon foram:
quando foi a última vez que você dormiu numa cama e quando foi a última vez que você comeu alguma coisa quente. Então ele convidou o rapaz para dentro de casa, cozinhou pro rapaz e arrumou uma cama para ele e disse: amanhã, depois do teu descanso, a gente faz a entrevista. A Torá, e ele acabou, depois da entrevista, conseguindo uma vaga na Yeshivá. E ele disse pro Rabi Weiss: eu tenho 100 anos e devo ter ouvido centenas ou milhares de perguntas vindas do Rav Shimon Shkop, mas eu não lembro de nenhuma delas mais. Se não das duas primeiras. Quando foi a última vez que você dormiu numa cama e quando foi a última vez que você comeu algo quente. A Torá, esse senhor pode ter esquecido. A Torá que o Rabi Shimon ensinou, ele pode ter esquecido. Mas as midot, as características boas, ficaram. E o Rabbi David Feinstein, ele foi entrevistado uma vez para falar sobre o pai dele, o Rabbi Moshe Feinstein Zassal, e perguntaram para ele o que a gente deve ensinar sobre a Torá do seu pai. E o Rabbi David Feinstein respondeu o seguinte: a Torá dele pode ir além do entendimento comum. Mas devemos falar das Midot Tovot dele. Ele foi um exemplo que todos podem seguir. Então a gente deve tentar aproveitar o livro de Bereshit para observar essas Midot Tovot, né? E tentar crescer um pouco com elas. Que todos tenham um Shabbat maravilhoso, possam aproveitar esse dia de descanso. Shabbat Shalom.